Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Dessa vez a gente vai tratar sobre os tipos de inscrição na OAB. Na aula passada a gente falou dos requisitos, que era necessário eu preencher de requisitos para eu poder ser advogado inscrito na OAB ou estagiário inscrito na OAB. Dessa vez a gente vai ver quais os tipos de inscrição que eu posso requerer, sendo advogado ou eventualmente sendo estagiário. Vamos lá? Vamos falar aqui apenas dos dois primeiros tipos aí que estão na tua telinha, a inscrição principal e a inscrição suplementar. A inscrição por transferência é muito simples, não há muito o que a gente comentar aqui, e a inscrição do estagiário a gente já falou na aula anterior, quando a gente falou dos requisitos de inscrição. Beleza? Então vamos começar com a inscrição principal e depois vamos para a inscrição suplementar. Tudo bem? O que é a inscrição principal? É a inscrição clássica do advogado. Então, o advogado se forma, preenche aqueles requisitos, passa na prova de ordem, ele chega ao OAB, eu quero me inscrever, eu quero virar um advogado daqui pra frente. Ele vai requerer a inscrição principal, é a primeira inscrição que ele requer, tá? A inscrição principal tem um detalhezinho, ela deve ser requerida no domicílio profissional do advogado, domicílio profissional do advogado. E o que isso significa? Significa o local que ele irá prestar seu serviço de advocacia. Então, o local que está sediado o escritório dele ou onde que ele atua com mais frequência. Aí. Se você não tem um domicílio profissional, na dúvida, aí a inscrição principal deve ser requerida no domicílio da pessoa física, no caso, onde o advogado reside e é domiciliado. Tudo bem? Então, a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer seu domicílio profissional, tá? E na dúvida, deve ser feita no domicílio da pessoa física. Primeira regrinha aí da inscrição principal. Tá? Eu, com a inscrição principal, eu posso advogar ilimitadamente? A princípio, sim, porque um advogado, ele pode exercer a advocacia, está lá no estatuto, pode exercer a advocacia ilimitadamente no território nacional. Sim, mas, porém, existe uma limitaçãozinha. Qual que é essa? A da inscrição suplementar. Eu nem sempre posso advogar ilimitadamente, porque em dois casos, e aí a gente vai falar agora, eu preciso requerer antes a minha inscrição suplementar. E quais casos são esses? O primeiro caso é no caso de habitualidade da prática da advocacia, e o segundo caso é filial em outro estado. Vamos lá. Primeiro caso, habitualidade da prática de advocacia em outro estado. Está lá no parágrafo 2º do artigo 10º, então se eu tiver mais do que 5 intervenções judiciais por ano em outro estado, em outro território de um conselho seccional, então, por exemplo, eu tenho minha sede do meu escritório de advocacia, eu advogo aqui em São Paulo, mas eu tenho 6 causas judiciais no Rio de Janeiro, eu devo requerer minha inscrição suplementar lá no Rio de Janeiro e aí eu devo pagar 2 anualidades da OAB, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Tranquilo? Mais do que 5 intervenções judiciais. Veja que não são 5, é mais do que 5. Isso significa 6, 7, 8 e por aí vai, tá? Só que, atenção, intervenção judicial aí não se inclui pareceres, mediações, contratos, qualquer tipo de advocacia extrajudicial não se inclui. E também não se inclui intervenções judiciais quando é para tribunais superiores e interestaduais. Mas por quê? Olha, é simples, porque os tribunais superiores, eles representam todo o Brasil, ou toda uma área, né? E os tribunais interestaduais também. Por exemplo, os TRFs. O TRF da 4ª região representa mais do que um estado, por exemplo. E aí, você não pode, com clareza, definir que estado que você está advogando, né? Então, nos tribunais superiores e interestaduais não contam a sua intervenção judicial para essa habitualidade em outro estado, tá? Fora isso, intervenções comuns, intervenções judiciais em outro estado, 6, 7, 8 ou mais, aí você deve requerer a sua inscrição suplementar. Esse é o primeiro caso que você deve ter a inscrição suplementar. O segundo caso é se você tem um escritório, uma sociedade de advogados em um estado e você abre uma filial, e a filial é em outro estado. Nesse caso, se você é sócio dessa matriz, na filial, você tem que requerer também, você como advogado, pessoa física, a sua inscrição suplementar no conselho seccional, onde está localizada a sua filial. Mesmo que você não advogue naquele outro estado. Então, supondo que eu tenho um escritório aqui em São Paulo, eu abro uma filial lá em Brasília e eu não advogo lá em Brasília. Mas, independentemente de eu advogar ou não, eu devo
requerer a minha inscrição suplementar. Eu, como pessoa física, também lá em Brasília. Não obstante a isso, também a matriz e a minha filial também deve requerer inscrição, mas é a inscrição como sociedade de advogados que vai ser visto numa próxima aula. Eu tô aqui falando da inscrição advogado pessoa física, tudo bem? Então esses dois casos, habitualidade em 2 estados, que é mais do que 5 intervenções judiciais, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, ou filial em outro estado, eu como pessoa física sócio, devo requerer a minha inscrição suplementar. Tranquilo até aí? Essas foram as diquinhas rápidas sobre tipos de inscrição. Então a gente viu a inscrição principal, a gente viu a inscrição suplementar, existe ainda a inscrição por transferência, mas não muita coisa para se falar, e também a inscrição no estagiário que a gente já viu na nossa aula anterior. Um forte abraço, muito sucesso para você, até mais!